Olá, sejam bem-vindos, ok, a mais uma aula, dessa vez de História e Cultura. Na aula passada a gente começou a falar sobre imigração, né? Aquele ato que a pessoa sai de seu país em busca de condições melhores de vida para outro país que não é o dela, tá bom? E aí essas pessoas são chamadas de imigrantes. O Brasil recebeu muitos imigrantes ao longo de toda a sua história, certo? Várias pessoas da Ásia, da Europa, vieram tentar a sorte aqui, ok? E hoje a gente vai conhecer um pouco da imigração italiana, né? Que é uma das mais importantes da nossa história, né? Depois dos portugueses e dos japoneses, os italianos foram os que mais vieram para cá, para o Brasil. Mas quando foi que isso aconteceu? Vou te situar agora, eu vou te pegar a tua mão, menino, e te transportar para o passado, tá certo? Para tu entender aqui mais ou menos como foi que esses italianos deixaram a Europa para vir para cá. Ok, pega o nosso aviãozinho da história direto para o passado, direto para 1888. Data da libertação dos escravos, ok? Com o fim da escravidão, tinha que ter alguém para trabalhar aonde, professora? Já sei! Nas fazendas de café. Na época o café era o nosso produto principal, que a gente levava lá para fora, vendia lá nos outros cantos e nos dava muito dinheiro, né? Era a nossa riqueza o café. Então os escravos agora estavam livres, né? Então não tinha que ter alguém aqui para trabalhar nessas fazendas. E também, né, já depois disso aqui, já no começo do século passado, século XX, nas primeiras fábricas que iam nascendo aqui no país. Então tinha que ter pessoas para trabalharem. Mas professora, me diga assim uma coisa, beleza, os escravos já foram libertos, ok, mas não poderia pagar essa pessoa para trabalhar não? Ela já conhece a fazenda, por que não aproveita essa pessoa? Por causa do preconceito, menino, olha o preconceito. Qual era a intenção da galera aqui no Brasil? O pessoal achava que o Brasil estava muito misturado, sabe? Tinha branco com negro, tinha branco com índio, índio com negro. Então, o pessoal não estava gostando muito da cor que os brasileiros estavam tendo, não. Então, para eles era melhor trazer esses europeus, os brancos, para cá para o Brasil, para ver se tinha um branqueamento da população. Mas tinha essa intenção. O pensamento das pessoas naquela época eram diferentes do de hoje, tá? E aí eles preferiam fazer uma propaganda mesmo, tá? Tá aqui alguns exemplos de propaganda que eles fizeram para atrair esses europeus para cá, para a fim de que eles trabalhassem aqui e também, é claro, modificasse a cor da pele dos brasileiros, tá bom? Então, era essa a intenção. Eles não estavam nem aí mais para esses escravos, não, tá? Até porque eles tinham uma visão muito errada deles, achavam que eles eram rebeldes, que eles iam fugir, então é melhor trazer os imigrantes mesmo para cá. Então, houve essa intensa imigração para atrair essas pessoas para cá para o Brasil, tá? E as propagandas, como você vai ver aí, eram as melhores possível, né? Aqui você vai encontrar o paraíso, ó, Brasil cheio de praia, calor, maravilhoso, cara, vem pro Brasil que tu vai amar. Aqui tu vai ganhar uma terra, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, vem pro Brasil, só vem. E aí, muitos deles vieram mesmo, tá? Essa primeira leva de imigrantes italianos veio para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, para substituir a mão de obra escrava. Eles vieram em busca de terras e eram, em sua maioria, camponeses e muito pobres. E a segunda leva veio depois da Segunda Guerra Mundial, anos 50, 60. A Itália, no pós-guerra, ficou destruída fisicamente, porque a guerra foi dentro da Itália. Então,
Então houve bombardeios aéreos, cidades inteiras foram destruídas, os campos foram destruídos. Qual o recurso que é utilizado para poder reconstruir tudo isso? Vender o seu imigrante. O Brasil recebeu imigrantes de várias nacionalidades e a imigração italiana se destacou de todos eles. E aí eles vieram com tudo mesmo pra cá, achando que ia encontrar o paraíso fora da terra, né? Então, eles vieram pra cá em busca dessas melhores condições de vida e para trabalhar. Fora os portugueses, que obviamente é o que tem assim a maior proximidade com a gente devido à língua que eles falam, né? As culturas, que a cultura deles acaba sendo a nossa também, né? Os italianos eram considerados muito próximos aos brasileiros por causa da língua. O italiano é uma língua que vem do latim, então ela é uma língua irmã ao português, tá? Então é muito parecido. E também por conta da cultura, né? Os italianos são católicos, então a maioria das pessoas no Brasil naquela época eram católicos, isso já facilitava um monte. Eles eram preferidos, considerados preferidos pelos fazendeiros, pelas pessoas que iam contratar eles, tá? Por conta dessa proximidade entre eles e com a gente aqui, devido à língua, à religião e à cultura. Certinho? Beleza? Imagine um alemão falando. Alemão, ninguém entende o que eles estão falando, é muito longe da gente, né? Mas veio muito alemão pra cá. Imagine um japonês falando. Eita, isso é mais difícil ainda, professora. Pois é, então os italianos eram considerados preferidos. Dentre todos, eu quero o italiano aqui no Brasil, ok? Mas e aí, professora? Eles encontraram mesmo um paraíso na Terra aqui? Acharam o Brasil legalzão? Bom, nem tanto, né? Porque o Brasil, gente, tem muitos problemas. Mas sabe qual era o principal problema? É porque os fazendeiros que iam contratar esses italianos queriam tratar esses imigrantes que vinham para cá que nem um escravo, não dava casa para essa pessoa, pedia para eles dormirem lá nas senzalas onde os escravos dormiam, com pouca condição, pouca comida, trabalhavam longas horas, né? Ganhavam muito pouco, eles eram explorados mesmo, tá? E aí, ó, fazia com que a vida deles fosse muito difícil. Com o tempo, foi mudando alguma coisinha, né? Porque o fazendeiro cedia uma parte da terra, dava, né, para esses imigrantes. Não dava não, né? Ele fazia um empréstimo. Você fica com esse pedaço de terra aí para ti, tu constrói tua casa, mas aí tu vai ter que me pagar por essa terra, que é o tempo de trabalho, né? Ou seja, a pessoa passava a vida dela inteira batalhando para pagar esse pedacinho de terra. Então, eles começaram a descobrir que o Brasil não era essas mil maravilhas como diziam nas propagandas, não. Então, foi um tanto de decepção aí que eles passaram. Eles sofreram um bocado aqui no começo. E nas fábricas, lá na cidade, era ainda pior, porque o trabalho em fábrica, gente, é horrível, né? Você trabalha longas horas fazendo a mesma coisa, em pé, e tinha que todo mundo trabalhar para poder ajudar na casa, porque o dinheiro era pouco demais. Então, muitos desses italianos aqui preferiram virar autônomos, ou seja, virar comerciantes, trabalhar por conta própria, e era comerciante ambulante, tá? Eles vendiam bugigangazinha, fruta, verdura no meio da rua, e aí isso acabava com que eles ganhassem um dinheirinho, tá bom? Muitos italianos viraram comerciantes, tá? Verdureiros, ok? Trabalhassem nas feiras para poder sobreviver, tá certo? A maioria dos italianos, gente, ficou lá na região sul do Brasil, ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou até mesmo São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá o clima é mais frio do que aqui no Nordeste, obviamente que é um calorzão, né? E aí eles achavam que lá estava mais próximo do clima lá da Itália, certo? Então a gente sofreu, nós cearenses, nordestinos, sofremos muito pouca influência dos italianos, mas o pessoal que mora lá mais embaixo do Brasil é que sofreram mais, ok? Então vamos partir aqui para as influências culturais.
Obviamente que todo povo que passa pela gente, que ele vai deixar a sua marca nesse lugar, nesse país. Então a gente também aprendeu muita coisa com os italianos, assim como eles aprenderam com a gente também, tá? E uma das coisas interessantes que há entre dessa influência que a gente recebeu dos italianos é essa expressão tchau. Toda vez que a gente vai embora, tchau, né? Esse tchau veio da palavra tchau, de italiano, porque os italianos costumavam dizer isso, tchau, tchau, tchau. E aí a gente acabou pegando e transformando em tchau, tá? Então essa expressão aqui veio dos italianos. E outras palavras aqui também que estão aí no nosso linguajar, no nosso vocabulário, que vieram lá da Itália, como por exemplo, pizza. Quem nunca comeu pizza? Quem nunca falou pizza? Pizza é uma palavra italiana, assim como outras também, como rocambole, como lasanha, tá? E todas essas palavras e comidas, tá? A gente herdou dos italianos, né? Os italianos adoram comer massa, tá? Então, muitas dessas massas que a gente come veio de lá, como a macarronada, a lasanha, a pizza, o rocambole, alguns tipos de bolo. Então, os italianos deixaram tudo isso para nós. Além do que, os italianos, eles são conhecidos por serem bastante calorosos, né? Dentre os europeus todos, os italianos são conhecidos por abraçar, beijar, conversar. Isso a gente tem muito. O brasileiro é muito caloroso. O brasileiro gosta de pegar na mão, gosta de beijar, gosta de abraçar. Mas aí a gente aprendeu isso com eles também, tá? Esse calor humano que eles tinham, que a gente pegou também, tá bom? Muito próximo deles. Além de algumas festas, tá? O carnaval também tem lá em Portugal, certo? Mas assim, o nosso estilo de carnaval, principalmente aquele lá do Rio de Janeiro, que nós temos carros alegóricos gigantes, aquele desfile, é mais parecido com o carnaval lá da Itália, tá certo? Que também tem esses carros grandes, muita gente na rua usando máscaras. A máscara de carnaval a gente herdou deles, tá bom? E a festa da uva. Uma coisa que dá muito lá na Itália é uva. Os vinhos italianos são maravilhosos. E o cultivo da uva foi aprendido muito bem lá pelo pessoal do sul do Brasil, tá? E quando a colheita de uva, né, quando eles plantam e vão colher, eles fazem uma grande festa que é tradicional lá de Caxias do Sul, por exemplo, uma cidade lá do sul do Brasil, certo? Eles reúnem toda a uva que eles colheram, botam num baldão, num bichão bem grandão, e aí eles ficam pisando essas uvas até sair o suco para depois ser transformado em vinho. Então essa festa é muito tradicional e popular lá no sul. Então, pessoal, aqui foi um balanço, certo? Claro que você, quando tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar. Se atenta para isso, garante tua nota. Então, se tu assistiu a aula, responde o desafio, tá certo? O desafio também vale nota. Vamos lá. Qual é a pergunta do desafio de hoje? Por que os italianos resolveram deixar a Itália para vir morar aqui no Brasil? Pode mandar áudio, manda aí a foto do caderno, ou escreve mesmo no WhatsApp lá no meu privado, tá bom? Por que os italianos deixaram a Itália para vir para cá, para o Brasil? Me responde hoje, tá? Agora, que é para garantir tua nota, beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchauzinho, tchau!